Pelo contrário, a beleza continua a existir, mesmo na desgraça. Se a procurar, você descobrirá cada vez mais felicidade e recuperará o equilíbrio. Uma pessoa feliz tornará as outras felizes. Uma pessoa com coragem e fé nunca morrerá na desgraça. Gente, entendam que eu estou triste, apesar de estar feliz. Porque a gente tem que ser feliz mesmo na desgraça. E aí, pessoal, eu sou a Lívia 2 do Cabeceira. E hoje, para fechar o nosso mês de não ficção, eu venho falar com vocês sobre talvez um dos livros mais importantes de não ficção da história da humanidade, O Diário de Anne Frank. Essa edição imita o diário original de Anne Frank, pra quem não sabe. Eu acho, eu chutei isso. E esse livro muitíssimo relevante, escrito na década de 30 por uma menina de apenas 13 anos. Anne Frank tinha apenas 13 anos quando ela começou a escrever esse diário. E ela escreveu dos seus 13 aos seus 15 anos, quando ela foi obrigada a parar de escrever. E esse livro, na verdade, me traz memórias muito afetivas, porque eu li ele a primeira vez quando eu tinha mais ou menos a mesma idade da Anne. Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu li esse livro a primeira vez. Uma outra edição, eu vou falar já um pouco sobre as várias versões que esse livro tem, mas eu li quando eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos, e foi uma experiência incrível ler algo que uma menina da mesma idade que eu tinha na época estava escrevendo sobre uma realidade tão diferente da minha, e uma realidade muito triste. Já vou ressaltar que esse não é um livro agradável de se ler, né? Apesar de você poder até dar algumas risadas lendo esse livro, porque a Anne era uma menina muito divertida, ela era uma menina muito espontânea, né? Então você vai viver esse tempo aqui junto com ela, mas não é um livro agradável, leve, nem nada. O tempo inteiro, principalmente sabendo do desfecho que esse livro tem, que não é spoiler pra ninguém, né? Na verdade são fatos históricos, o desfecho que toda essa família tem. É muito triste você ler toda essa história, acompanhar a vida dela sabendo do fim deles, né? Então, é uma experiência muito interessante, eu diria pesada, mas eu recomendo muito que todos vocês tenham essa experiência e leiam, tenham contato com esse diário. É interessantíssimo. E na verdade a gente pode ter contato com essa história através de diversos livros, e não só livros também, né? Outros tipos de relatos, como documentários, filmes. Existem muitas histórias dessa época. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal, que foi a minha primeira resenha aqui do canal, de Em Busca de Sentido, que é a história de Viktor Frankl, né? Que foi parar num campo de concentração e ele sobrevive a esse campo de concentração, a 4 campos de concentração, na verdade, e ele conta a sua história depois de ter sobrevivido. Então ela conta, na verdade, como que era a experiência do medo de ser achada, né, de ser encontrada ali pela polícia, pelos nazistas. É uma experiência bem diferente daquela que Viktor Frankl teve, mas são duas perspectivas interessantíssimas da gente ver. A família Frank, na verdade, era uma família alemã que foi parar na Holanda, em Amsterdã, depois que Hitler subiu ao poder, e as perseguições aos judeus, eles eram judeus, as perseguições começaram a aumentar ali na Alemanha. Mal sabiam eles que essas perseguições iriam aí se ampliar para diversos outros países, incluindo a Holanda. Eles vão pra Holanda, então, ali buscar refúgio, né? Então eles se mudam. E quando inicia a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a perseguição começa a aumentar, o cerceamento da liberdade dos judeus começa a aumentar ainda mais, e eles decidem que eles precisam fugir e se esconder. E é nesse momento, então, que eles buscam um refúgio. Mas, na verdade, o livro começa antes disso. O livro começa quando a Anne encontra o diário. Ela ganha esse diário no aniversário de 13 anos dela, e ela fala que esse foi o melhor presente que ela ganhou, né? E ela passa a conversar com esse diário como se fosse uma amiga. Ela, inclusive, dá um nome pro diário, que é Kitty. Ela começa a chamar o diário de Kitty, e ela conta praticamente tudo pra esse diário. Inclusive, coisas que ela não contava pras pessoas, assim, que eram mais próximas a ela, a irmã dela. Ela tinha muita liberdade ali com a irmã dela, mas ela não conta algumas coisas que ela revela ali ao diário, coisas muito profundas, e ela abre a vida dela em todos os sentidos pra esse diário. Então é muito interessante nós, leitores, né, muito distantes da Anne, mas termos uma perspectiva de estarmos tão próximos a ela. E ela escreve nesse diário até quando ela tinha 15 anos, que foi quando a família toda e todos os membros ali que estavam refugiados foram capturados, né? E ela leva esse diário consigo
então para o anexo que eles vão parar, o anexo secreto, como era chamado. E esse anexo era no escritório, na fábrica onde o pai da Anne trabalhava. Então eles tinham ali uma espécie de um sótão, né? Era chamado de sótão, mas era na verdade um anexo mesmo. Uma parte abandonada ali daquele escritório, daquele prédio. E eles ficam morando ali por 2 anos. Então imagine isso. Era toda a família Frank, a Anne, a irmã dela, Margot, o pai e a mãe, mais uma outra família que foi apelidada por Anne de a família Van Damme, que era o pai, a mãe e o Peter, que inclusive vai ter um rolinho aí com a Anne nesse meio tempo. Ela se apaixona por ele se apaixona por ela e vira um rolo. Um rolo não, vira uma paixão mesmo. E mais um terceiro membro, um quarto membro, um oitavo membro, que era o senhor do céu. Não sei como é que fala isso em holandês ou alemão. Mas, então eram 8 no total. 8 pessoas convivendo ali nos mesmos cômodos por 2 anos, sem poder botar o pé pra fora. Imaginem como que foi isso, né? E na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam da existência desse tal anexo secreto. Apenas algumas pessoas ali que trabalhavam no escritório, que eram pessoas de confiança mesmo ali do pai da Anne. E essas pessoas eram encarregadas então de trazer mantimentos, de suprir eles com alimentos. E essas pessoas, na verdade, estavam arriscando, inclusive, a própria vida, né? Porque lembramos que isso também era um crime, né? Então, você abrigar um judeu na época também era considerado como crime. Então, o tempo todo, a Anne, inclusive, valorizava muito essas pessoas. E essas pessoas são lembradas até hoje com muita honra, né? Porque elas estavam arriscando a própria vida para colocar eles em segurança. Então, vão os 8 membros ali para esse anexo secreto e eles passam todos os dias nessa convivência juntos. Uma série de coisas marca essa convivência, né? Primeiro, obviamente, o receio ali de serem pegos, de serem achados pela polícia, pelos nazistas. Além disso, as confusões. Gente, imagina, se a gente já tem dificuldade de conviver com a nossa própria família, né? Que tá dentro da nossa casa, que a gente já tá acostumado. Imagina você ter que conviver 24 horas por dia, afinal de contas eles não podiam nem sair, com a sua própria família, mas com outra família, inclusive uma família muito difícil, diga-se de passagem. Então a Anne sempre relata no diário que a mãe da outra família, né, a senhora Van Damme, ela vivia se metendo onde não era chamada, ela vivia se metendo na criação, ela falava que a Anne era uma menina mimada, que ela tinha sido mal criada, enfim, era terrível. Mas o Sr. Dussel, que também a Anne falava que era terrível, que ela dividia o quarto com ele, então ela falava que era um caos ali a convivência. Tudo isso cercados também pelo medo da guerra. Então a Anne relata o tempo todo também como era aterrorizante os sons que eles ouviam, então as bombas, os sinais, as metralhadoras e por aí vai, né? Então tudo isso se transformou nesse caos que eles viveram durante todo esse período e tudo isso a gente consegue vivenciar de maneira muito real, porque afinal de contas era um diário, né? A gente consegue vivenciar isso de maneira muito real, muito palpável através da escrita. A Anne, que lembremos, era uma menina de 13 anos, então era uma menina muito real, ela não tinha muito escrúpulo, né? Inclusive, várias das passagens vão mostrar que ela não tinha muito escrúpulo naquilo que ela ia falar, até porque ela estava escrevendo esse diário pra ela mesma, né? Supostamente ninguém leria esse diário. Então ela conta tudo, inclusive tem uma passagem que ela fala que ela conta tudo pro diário porque os livros têm mais paciência do que as pessoas. Então, já que as pessoas não tinham paciência pra ela, inclusive, isso também é relatado várias vezes, o tanto que todo mundo da casa acabava com a pobrezinha da Anne. Todo mundo falava que ela era chata, que ela era impertinente, que ela era muito bagunceira, que ela falava muito, etc. Então ela falava, já que os livros têm mais paciência que as pessoas, então eu conto tudo pro meu diário, pra minha querida amiga Kiri mesmo. E por todas as mais de 400 páginas que tem esse diário, a gente vai vivenciando esses constantes medos e desesperos e existem passagens realmente que a gente se desespera junto, apesar de saber que não são exatamente nessas passagens em que algo vai acontecer, né? Afinal de contas, ela estava relatando aquilo, ela estava contando aquilo, então ela teria sobrevivido, mas são passagens muito tensas, né? Então a todo momento acontece alguma coisa e eles ouvem algum barulho, eles acham que tem alguém invadindo. O anexo era escondido por uma estante de livros, né? Inclusive a Anne, para os nossos amantes aqui de livros, né? A Anne era uma ávida leitora, ela amava ler livros, então ela passava o tempo dela, esses 2 anos que ela ficou ali, ela passava o tempo dela o tempo inteiro lendo livros
Ela gostava muito de ler, ela falava que a alegria dela era quando uma dessas pessoas de confiança trazia alguns livros pra ela praticamente toda semana, né? E ela lia, ela consumia aqueles livros o tempo inteiro pra passar o tempo. Então, olha só, né? Uma companheira nossa de leitura. E o que escondia aquilo era uma estante de livros. E algumas vezes teve invasões ali no prédio, então ladrões, né? Lembremos que o cenário todo daquela sociedade era muito caótico. Então, existia muita criminalidade, né? Então, ladrões invadiam o prédio e eles ouviam barulhos na estante o tempo inteiro, eles morrendo de medo de que alguém descobrisse que tinha gente morando ali. E é um desespero profundo, né? Existe uma passagem que relata muito bem como era esse sentimento deles. E a Anne, inclusive, chegou a desenvolver uma depressão, né? Ela mesma conta que ela chegou a tomar remédios porque ela estava se sentindo muito depressiva. Ela fala que ela chegou num ponto que ela não se importava se ela iria viver ou morrer, que o que restava pra ela era algum tipo de esperança de que isso fosse passar e as coisas fossem melhorar e houvesse uma salvação ali. Mas ela realmente chega num ponto assim de não se importar com mais nada. Tamanha era a frustração, né, que cada dia ali carregava, porque cada dia era um novo medo, um novo desespero, enfim, né? Então uma nova ansiedade e por aí vai. Mas a gente acompanha também bons momentos no meio disso tudo, né? Então, inclusive, o relacionamento dela com o Peter Van Damme, que era o filho da outra família que estava acompanhando, né? No começo ela fala que ela achava aquele menino muito sem graça, que ela achava ele meio sem sal, assim, né? Que ela não via nada de especial nele. E aos poucos, provavelmente por causa do tanto de tempo que eles ficaram confinados ali, ela passa a ver ele com outros olhos, né? E ela começa a gostar dele como amigo, né? Ela acha nele um confidente. E aos poucos ela vai criando ali uma relação afetiva com ele. Então, existem bons momentos ali, né? O tempo todo são altos e baixos, com ele, com a família, com todo mundo ali dentro daquela casa. E uma passagem que resume muito, praticamente todo esse tempo que eles viveram aí no anexo, é uma passagem que tá no dia 8 de novembro de 1943, em que a Anne fala o seguinte: o trecho perfeitamente redondo onde estamos ainda é seguro, mas as nuvens se aproximam e o círculo entre nós e o perigo que se aproxima está apertando cada vez mais. Estamos rodeados por escuridão e perigo e, em nossa busca desesperada por uma saída, vivemos nos chocando uns contra os outros. Olhamos as lutas lá embaixo e a paz e a beleza lá em cima. Enquanto isso, somos cortados pela massa de nuvens, de modo que não podemos subir nem descer. Ela paira diante de nós como uma parede impenetrável, tentando nos esmagar, mas ainda sem conseguir. Só posso chorar e pedir: ah, círculo, abra e nos deixe sair. E é muito interessante porque, por ser um diário, né, então por ela estar constantemente alimentando aquilo, a gente consegue ver muito desenvolvimento dela durante esses 2 anos, né? Então é impressionante, se você pegar uma das entradas do diário do começo, né, antes deles irem parar no esconderijo, e uma das entradas do final, do meio, do final desse diário, você vai ver o tanto que essa menina se desenvolveu em 2 anos. É impressionante. Então, assim, no início, antes deles irem pro esconderijo, ela era aquela menina que ia bem na escola, que era desejada por todos os meninos da idade dela, que brigava com a mãe dela o tempo todo. Inclusive, essa dificuldade que ela tinha com a mãe dela continua durante todo o período, mas ela passa a ser uma menina muito mais centrada, que começa a aprender a controlar as próprias emoções, que tem pensamentos muito mais maduros. Ela passa a valorizar, inclusive, muito o fato deles estarem ali, então, deles terem conseguido fugir. Ela fala o tanto que eles têm sorte de estarem ali e não, por exemplo, como tantos amigos e conhecidos deles que tinham sido enviados para campos de concentração. Ela agradece demais as pessoas que estavam constantemente ajudando eles. Então, ela passa a ser essa menina de pensamentos muito maduros, de pensamentos muito desenvolvidos em um período muito curto. E essa é a Anne, essa menina extremamente profunda, intensa, uma menina muito intensa em todos os sentidos. Então vocês vão ver que ela é muito feliz quando ela tá feliz, ela é muito triste quando ela tá triste, então ela se acaba de chorar quando ela quer chorar, ela sente muita raiva quando ela tá brava, ela se apaixona com muita intensidade. Ela é uma menina muito intensa em todos os sentidos e você, eu tenho certeza que vai gostar demais dessa leitura, apesar de, como eu falei, ser uma leitura muito profunda e pesada, mas é uma leitura importantíssima. Eu quero apenas fazer uma ressalva sobre as diferentes edições, né, versões, na verdade, que nós temos desse livro. Então, essa versão que eu tenho do Diário de Anne Frank é a versão mais completa que nós temos hoje, e eu falei no início do vídeo que eu tinha já lido quando criança uma versão de Anne Frank. Definitivamente não foi essa mesma versão, inclusive
inclusive, já falo sobre isso, mas a primeira versão que eu vi foi uma versão bem mais reduzida, e eu percebi isso, na verdade, quando eu vi o tamanho que tinha esse livro, que tem mais de 400 páginas, e eu lembrava do livro que eu tinha lido ser muito menorzinho, né? Na verdade, ele não era uma versão adaptada nem nada do tipo, era uma versão censurada, né? Era uma versão com alguns cortes. Por quê? A primeira versão que foi escrita era o diário original da Anne, né? Então, o diário dela pra ela mesma. É o diário com todos os pensamentos, os sentimentos dela, que ela escreveu pra si mesma. Nesse meio tempo, quando eles estavam ali no refúgio, né? Ela ouviu no rádio que eles iriam coletar, depois que terminasse a guerra, relatos de como tinha sido aquele período. E nesse momento, ela, que tinha o sonho, inclusive, de se tornar uma grande escritora ou uma grande jornalista, olha que incrível, né? Mal sabe ela que depois da sua morte, ela realmente seria reconhecida como uma grande escritora e seria lembrada por tanto tempo. Ela volta e ela começa a reler trechos do diário dela e fazer alguns comentários e mudar algumas coisas e fazer algumas anotações, porque ela tinha a intenção de publicar esse diário depois que acabasse a guerra. Então essa é a versão B, né? A versão A é a versão original que ela escreveu pra si mesma, a versão B é a versão que ela voltou e começou a editar e mudar algumas coisas, e a versão C é a versão que foi publicada e foi amplamente divulgada após a morte da Anne. Isso não é surpresa pra ninguém, né? Isso na verdade é um fato histórico. Todos os moradores do anexo foram capturados, foram levados para campos de concentração, e o único sobrevivente da família foi o pai, o Otto Frank, que foi justamente quem publicou o diário após estudar muito e pensar se esse realmente seria o desejo da filha. Ele reuniu ali as versões A e B, ele censurou algumas partes que falavam principalmente sobre a sexualidade da Anne, então partes que ele reconheceu que não seriam bem vistas, lembrando que isso foi muito tempo atrás, né, quase 100 anos atrás, então ele censurou várias dessas partes, e essa é a versão mais conhecida, que foi a versão que eu li quando pequena, né, uma versão bem mais reduzida, ela tira várias partes, vários trechos aí dessa história, e essa é a versão C. Essa edição que eu tenho aqui, que no Brasil foi publicada pela editora Record, é uma que foi autorizada posteriormente pela Fundação Anne Frank, e é um compilado, na verdade, das edições A, B e C. Então ela pega a edição autorizada pelo pai, que é a C, porém com vários trechos acrescidos das edições A e B. Então aqueles trechos, vários trechos que tinham sido cortados, né, que tinham sido censurados, eles voltam a aparecer nessa edição aqui. Acredito que tenham várias outras que reúnam também esses trechos. Então vale uma ressalva aí, papais e mamães, se seus filhinhos forem ler, porque é um livro apropriado, né, de certa forma para crianças, já que foi escrito por uma menina de 13 anos, porém recomendo que leiam a versão C, que foi a versão aí censurada pelo pai da Anne, foi a versão mais amplamente divulgada quando foi publicado, certo? Mas basicamente é isso, é um livro muito especial, muito mesmo, mexeu bastante comigo essa leitura, e eu tenho certeza que vai mexer demais com você, e eu quero encerrar esse vídeo lendo uma frase da Anne que descreve muito bem a visão que ela tinha sobre o mundo e o desejo que ela tinha de, mesmo após a sua morte, continuar passando algo para as pessoas, e a gente sabe que esse desejo dela foi realizado. Não quero ter vivido inutilmente como a maioria das pessoas. Quero continuar vivendo, mesmo depois da minha morte. E aí, será que o diário de Anne Frank é digno da sua cabeceira? Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei, compartilha com alguém que você tem certeza que vai gostar desse conteúdo, se inscreva no canal e fique atento que mês que vem a gente tem um conteúdinho um pouco polêmico, mas muito especial também pra vocês. Tchau! Ô, Rony! Vem aparecer aqui no vídeo! Vem aparecer no meu vídeo! E essa edição... Chegamos! Olá, Tica! Olá, que tal? Olá, Chiquito! Tô pedindo. Muchas gracias, fididita! Oi, sofre! Gente, vocês estão cheirosos. A gente tá sem tomar banho desde A gente, Meu Deus, literalmente, tá a gente dando pra tá de perceber rua. mesmo. Gente, deixa eu falar. O Rony, todo táxi que ele entrava... É ele isso, ficava, gente. Tchau, Tchau. tchau. Ei! Ai, eu tô desfocada.